No próximo dia 4 de agosto, será comemorado o Dia do Padre. O padre, que é um sacerdote consagrado por meio de um bispo, cuja missão é evangelizar, celebrar a Eucaristia, ouvir confissões, ministrar batismo, o sacramento da cura, abençoar os fiéis dentro da Igreja Católica. Historicamente, a figura do padre é de grande importância, pois era uma pessoa de muita influência junto à comunidade. Um sacerdote deve estudar muitos anos até receber a ordenação de padre. O padre Joel, da Paróquia São José, possui anos de ministério e fala dos grandes desafios de um padre em uma sociedade que está sempre em mudanças. O ser padre é uma vocação específica, eu diria assim, bastante, às vezes, difícil até numa sociedade como a nossa, nós podermos dar uma explicação exata, matemática, do que é de fato o padre. Mas o importante é o seguinte, eu como padre, né, lembrar que eu me sinto que Deus é quem chama. Então é uma proposta, Deus não impõe a mim, você é obrigado a ser padre, não é mesmo? E com os desafios que geralmente se tem. O que eu penso que o padre, a sua imagem, o seu jeito de ser, também com o tempo ele acaba vivenciando a sua experiência, né? E nós temos na igreja dois grupos de padres de forma que a gente vivencia. Um é o padre diocesano, que é o nosso caso secular, e os padres religiosos. Aqui em Rolândia, no caso, seria o padre Laírto, é religioso, e os padres ali agostinianos, né? Que tem como missão viver uma comunidade, tem que morar juntos, viver a comunidade, faz os votos. Nós não, nós podemos morar sozinhos, né? No dia cotidiano. E a missão também muda. Ou a congregação, por exemplo, do padre Laírto, especificamente com surdo e mudo, outros é com ensino e tal. O nosso é com todas as realidades em que a gente vive. O que é interessante que no meio de tudo isto é que é um homem escolhido para anunciar a palavra de Deus, realizar os sacramentos. Então por isso nós recebemos o sacramento da ordem, né? Somos ordenados, para que esses sacramentos possam continuar a acontecer. Na verdade, eu diria assim, embora na nossa fragilidade, que a gente não pode deixar disso, mas é uma missão de unir o céu e a terra, né? Quando a gente, por exemplo, na Eucaristia, no batismo, no matrimônio, o sacramento é isso, né? O Deus que é divino, que vem e age no humano. Por isso a gente diz, enviai, abençoai, mandai, né? E Deus de fato acaba agindo. Então é uma ação divina no humano, né? Embora a gente tenha fragilidade, mas é Deus que escolheu, né? Como trazer a palavra de Deus em meio a uma sociedade que vive mudanças constantes? Para o padre Joel, neste período os padres devem andar sempre com a Bíblia de um lado e o jornal de outro. Inclusive se fala o seguinte, a preparação de uma homilia, os estudos, os cursos, nós temos que ter em uma mão a Bíblia e no outro o jornal, né? Ou seja, a realidade e a palavra. Nós não podemos anunciar a palavra fora da realidade. Então, do mundo, as mudanças, né? Nós estudamos, antes de fazer teologia, nós temos que estudar a filosofia. E a filosofia exatamente para compreender um pouco como que vivencia o processo do pensamento, para onde se vai, toda a realidade social, que às vezes tem alguns momentos, às vezes entra em choque, porque às vezes você percebe que vai se desviando de todo o processo que é a sociedade, às vezes os interesses econômicos, políticos, sociais, vão se afastando daquilo que é humano. E tem hora que a gente tem que dar uma puxadinha. Não é bem entendido, não é compreendido, mas o nosso Senhor disse, né, quando a gente vinha para o seminário, eu lembro que eu lia a Bíblia e dizia assim, olha, você não vai ser padre, é chamado por Deus, você vai ter o centro, né? Você pode ser levado ao tribunal que eu vou te proteger, mas você vai ser perseguido. Então, em alguns momentos, a gente também não é aceito, não é compreendido, mas o importante é que a gente manter firme aquilo que Deus de fato quer e anunciar a palavra, né? Como trabalhar os conflitos entre fé e o cotidiano? Para o padre Joel, é um assunto bem delicado, porém a igreja está pronta para enfrentar o possível martírio que venha a surgir, porque há sempre um embate entre fé e filosofia. A gente conhece bastante hoje, chamado do hedonismo, né? Que é o prazer pelo prazer, não é isso? Então, veja bem, até a pergunta, você vem para o meu caso, por exemplo, quando eu vim para a Rolândia, ao chegar aqui, então lá em Londrina, quanto aqui, a pergunta é, você de fato está feliz? É isso que você queria? Né? Então, na verdade, o nosso ministério não é isso que eu queria.
né? É isso que eu queria. Até tem uma música que diz: onde mandar eu irei, né? Então, às vezes a gente há um olhar de que a gente tem que fazer só para a gente estar bem, só pelo prazer, só para estar vivendo essa. E na verdade, obviamente que é bom, né? Um elogio faz bem, uma situação faz bem, mas em alguns momentos a gente tem que estar certo de que a cruz vem, né? E ela vem e não tem como nós fugirmos disso, porque é bem real, bem visível. Existe Páscoa, mas antes da Páscoa tem a cruz, né? Entendeu? E em alguns momentos, na minha experiência, são 26 anos de ministério, eu já tive experiência na minha vida, que eu só fui compreendido, fui vivenciar, depois que eu saí. Aí diz: ah, tinha razão. Bem clássico do Evangelho, né? Quando mataram Jesus, na última frase foi: de fato era o Filho de Deus. Ora, por que não disse antes, né? Então, de fato, a gente tem que vivenciar essa experiência. Não é uma experiência, eu diria, eu coloco assim, nos meus 26 anos de ministério, se eu fosse colocar na balança todos os momentos difíceis que eu já tive e todos os momentos de alegria, de encontro, de experiência, de você se alegrar em alguns momentos só eu e Deus, sabe? Porque tem coisas que só nós, eu não posso publicar, não é verdade? Mas somente eu e Deus, eu diria que as dificuldades são bem inferiores às alegrias, né? Às conquistas. Você não faz ideia quanto é bom, aquilo que ninguém vê é quando você vai na casa de uma pessoa que ela está destruída. Você escuta, você reza e ajuda a pessoa a se recuperar, né? Isso não é filmado, isso não é fotografado, isso não é publicado, mas a gente volta para casa. Eu já cheguei em casa quantas vezes e diante do Senhor, que eu tenho em casa uma capela, né? E dizer assim: olha, obrigado por eu ter sido padre, por ter me chamado, por estar nesse lugar, né?